Alegre o teu coração. A promessa ainda está de pé. A última palavra vem de Deus. Olá, você está no meu canal. Meu nome é Roberta. Seja muito bem-vindo. Se inscreva, clica, compartilha. Ajude esse canal a crescer. Ajude esse canal a evangelizar, alcançar almas. Fique à vontade. Assim como Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez a promessa a Isaac. Naquele monte, quando Abraão foi fazer o sacrifício, entregar o sacrifício ao Senhor, que era o seu filho Isaac, o Senhor já tinha o cordeiro preparado. O Senhor somente fez um teste e Abraão passou no teste. E Deus, com a sua infinita misericórdia, quando passou a geração de Abraão, chegou a geração de Isaac. E Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão, que a sua descendência iria herdar, e que ele engrandeceria o seu nome, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. E Deus manteve essa promessa na vida de Isaac. Mas na vida de todo aquele que Deus escolheu, que Deus levantou na terra, existe um mas. Assim como Abraão cometeu esse pecado de mentir, dizer que Sara era sua irmã, por 2 vezes Abraão fez isso. E na geração de Isaac havia se casado com Rebeca. Isaac cometeu o mesmo pecado de Abraão. Ele também mentiu. Ele disse que Rebeca era sua irmã, pois Rebeca e Sara eram muito formosas, a sua aparência. Eles temiam morrer por causa delas. Vamos agora contextualizar a história de Isaac. Após ele falar que Rebeca era sua irmã, ele morou por muito tempo em Gerar. Por muito tempo ele morou ali. Mas o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, um dia, olhando pela janela, ele observou que Isaac tinha carícias com Rebeca. E naquele momento, ele viu que Isaac havia mentido. Ele chamou ele para conversar. E ele intimou Isaac. Ele disse: por que você mentiu? Por que você disse que Rebeca era sua irmã? Aí Isaac explicou para ele que ele temia ser morto por causa de Rebeca. E Abimeleque disse: você já imaginou se um desse povo tivesse tocado em Rebeca? A situação que nós iríamos encontrar aqui? Porque nós não sabíamos que ela era sua esposa. Pois então Abimeleque decretou perante todo aquele povo: se alguém tocasse em Rebeca, seria morto. A partir daquele momento que a mentira foi descoberta, tirou um peso das costas de Isaac. Isaac começou a prosperar, começou a enriquecer, ficou riquíssimo. Ele obteve ovelhas, bois, terras, muitos servos. E a partir daquele momento, a inveja nasceu no coração daquele povo, do povo filisteu. Inclusive o rei Abimeleque, ele temendo a situação que ficou ali naquela região, pediu para que Isaac saísse. E eles tamparam os poços, porque Isaac abria muitos poços, inclusive os poços que eram de Abraão. E ele abriu os poços e entulhavam os poços, jogavam terra dentro dos poços e mandavam ele ir embora. E assim aconteceu por várias vezes. Por várias vezes ele abriu poços e os inimigos vinham e entulhavam os poços dele e mandavam ele sair. Quando foi pela penúltima vez, ele foi morar no vale de Gerar. Ele ficou ali no vale. Aqui eu quero abrir um parênteses. Quando você conquista objetivos, bênçãos, tamanha a bênção que você conquista.
isso causa inveja aos seus inimigos. Por que causa essa inveja? Porque o inimigo, ele não quer ver você melhor do que ele. Ele quer ver você abaixo dele. Para dizer, ah lá, sonhou e morreu na praia. O sonho era muito para ele. Então, o inimigo, ele se satisfaz em ver você no deserto, chorando, prostrado no vale da sua vida. O inimigo não quer ver você crescer. E aí, quando você chega nessa situação, você se entrega. Ah, meu lugar é aqui mesmo, eu nasci para ficar assim mesmo. Eu até tento, mas as coisas não alcançam. E os seus inimigos dizem, ah lá, a carreira dele era meteoro. Ela subiu, mas também desceu. Só que Isaac, ele não se conformou. Ele voltou a abrir os poços e deu o mesmo nome que seu pai Abraão havia dado. Quando ele abriu um novo poço, ele encontrou água, uma nascente. E os pastores daquela região vieram contender com os pastores de Isaac. Essa água é nossa. Saiam daqui. Quando foi na última tentativa, novamente ele abriu um poço. Só que nesse poço não houve contenda. E Isaac deu o nome de Reobote. Por que Reobote? Porque agora o Senhor nos deu. Se você notar que Isaac abriu vários poços antes desse, e todos esses que foram abertos, os inimigos iam, contendiam, tampavam, entulhavam com terra e mandavam ele sair. Mas quando chegou nesse poço de Reobote, cessou. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que houve um processo. Houve um processo na vida de Isaac. Ele somente obedeceu. Ele foi fiel à promessa que o Senhor fez a ele e fez a seu pai no passado. Quando foi no último poço, ele agradeceu ao Senhor. Talvez você tenha recebido bênçãos, talvez você tenha recebido promessas e talvez tenha esquecido de agradecer ao Senhor. Às vezes a gente se alegra, a gente fica tão contente com a bênção que a gente quer contar para as pessoas, nossos amigos, mas a gente esquece de agradecer a quem nos deu a bênção. E Deus permite. Muitas das vezes Deus permite que nós perdemos a bênção, para que possamos olhar para o abençoador. Melhor é ter o abençoador em nossas vidas do que ser cheios de bênçãos e não ter a presença dele. Então Isaac entendeu que a partir daquele momento ele iria prosperar. Mas antes dele ter esse pensamento, o Senhor fez uma visitação a Isaac. Naquele mesmo dia que ele abriu o poço e entregou ao Senhor, o Senhor visitou Isaac e disse para ele: não temas, eu sou contigo. Por amor ao meu servo, eu sou fiel à minha promessa para com a sua vida. A partir de hoje engrandecerei o teu nome. Serão incontáveis as famílias, assim como as estrelas. E engrandecerei o nome de todo aquele que proferir o meu nome. O Senhor foi fiel na vida de Abraão e na vida de Isaac. E Deus é fiel em nossas vidas. Deus é um Deus maravilhoso. Ele nos entrega promessas, bênçãos, livramentos. Ele permite que passamos um momento de dor, talvez até um momento de vergonha, perante os nossos inimigos.
Mas como tem uma frase que diz assim: quem ri por último ri melhor. Não sabemos em qual momento iremos abrir o poço certo. Nós não sabemos. Nós somente temos uma promessa e devemos ser fiel a ela, porque aquele que nos prometeu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Operando Deus, quem impedirá? Quando estamos cavando nossos poços para obtermos as nossas promessas, nós não sabemos qual será o poço certo, mas Deus sabe. E Deus, ele vai nos observando como um professor. Ele nos dá a prova e vai observando se a gente vai colar, se a gente vai olhar para o lado, se a gente vai desistir, se a gente vai amassar a prova e jogar debaixo da carteira, se a gente vai se levantar e sair da sala, ou talvez se a gente vai soltar um brado de raiva e sair da sala, xingar o professor. Deus fica nos observando. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é fiel e justo, ele é para cumprir. Deus cumpre nas nossas vidas. Seja fiel naquilo que Deus te prometeu. Confie, acredite. Tenha ações. Ore, mas também haja, porque o Senhor está nos observando. Ele contempla todas as coisas. Ele sabe o nosso pensamento, ele sabe todas as palavras que vão sair da nossa boca. Deus sabe de todas as coisas. O nosso presente está ali guardado, protegido. Deus envia anjos para nos guardar. Então, o verdadeiro culpado de você não receber as suas promessas é você mesma. É você mesmo. Não é os inimigos. Os inimigos, eles são os coadjuvantes da nossa história. Eles são necessários, porque sem eles nós não somos alavancados para ir tomar posse da nossa promessa. Então os nossos inimigos, eles acabam sendo o nosso fã-clube, a nossa torcida, porque hoje eles são inimigos, mas amanhã poderão ser nossos amigos. A mesma boca que diz que você não vai conseguir, que isso não é para você, amanhã ele vai dizer: eu acreditei, eu sabia que você ia conseguir. Tome posse dessa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vem de encontro ao seu coração. Talvez você esperava uma resposta que viesse com um som de trombetas, com uma voz eloquente, mas o Senhor fala da maneira que Ele quer. E eu tenho certeza que essa palavra veio de encontro. E a palavra de Deus, quando sai da boca dele, ela não cai por terra, ela não volta vazia. Não deixe que os inimigos façam você desistir dos teus sonhos. Não é fácil o processo. E quem disse que seria fácil? Como o povo diz, o que é difícil é mais gostoso. No dia da vitória, é como um parto que você deu à luz. Você teve dores, angústia, você teve contrações no processo. Mas quando chegou o dia do nascimento, tudo aquilo se espairou no ar. Você quer olhar para a criança, você quer agradecer, e assim é a promessa de Deus na nossa vida. Deus é fiel para cumprir. Creia, acredite. Eu quero orar por você. Pai, aqui estão vidas que estão ouvindo esse vídeo, estão assistindo esse vídeo. Pai, o Senhor escolheu a dedo pessoas para estar aqui. Eu sei que muitas pessoas vão chegar nesse vídeo, eu creio, pela Tua palavra. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para me transmitir para o Teu povo. Eu sei que vidas precisam estar sendo restauradas, vidas precisam de um renovo, a fé está abalada, pessoas que andaram com o Senhor e desistiram, abandonaram no meio do processo.
Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor alcance essas vidas. O Senhor colocou no meu coração o desejo de resgatar aqueles que haviam se perdido. Aquele que parou para assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor toque no coração, acenda uma chama, que a fé acenda como fogo, como labareda. E que as Tuas promessas, Pai, na vida de cada um, se cumpra conforme o desejo do Teu coração, Pai. Porque nós sabemos que quando entregamos nas Tuas mãos, nós podemos descansar e confiar. E que a vida de cada um, Pai, seja uma vida próspera, abençoada, e que os inimigos, Pai, não tenham o poder de deixar os Teus filhos entristecidos, mas que, através dos inimigos, eles possam entender que é a alavanca que vai deixar eles chegarem no projeto, na promessa, naquilo que o Senhor desenhou, projetou para a vida de cada um de nós. Eu Te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada por você ter ficado até o final. Eu quero dizer algo para vocês. Confesso que foi muito difícil para mim gravar esse vídeo. Houve uma luta muito grande. Por várias vezes eu tentei desistir. Eu comecei a gravar, falava alguma coisa, desistia. E depois tentava de novo e desistia. Eu passei na prática o que Isaac passou. Eu tentei vários poços antes de sair esse vídeo. Mas no último vídeo, eu creio que o Senhor se inclinou e as coisas fluíram. Não pensem vocês que é fácil para quem está do outro lado da câmera. Não pensem vocês que é fácil vindo aqui fazer um vídeo e falar de Deus, falar da palavra. Não é fácil. As coisas de Deus são difíceis. Por isso Deus diz na palavra dele, por muitas vezes ele disse, não temas, eu sou contigo. Porque nós tememos. Nosso sentimento humano é de desistir. Mas aqueles que persistem, o Senhor honra. E eu creio que esse vídeo, ele vai alcançar vidas. E que o Senhor te abençoe. Você que sentiu que essa mensagem veio de encontro ao seu coração, comenta aí nos comentários, compartilha com a gente seu testemunho. Eu creio, eu acredito que nos comentários vidas vão ser transformadas. Seja um canal de bênção na vida das pessoas. E que o Senhor te abençoe. E que os teus poços não sejam entulhados mais, mas que eles saiam a prosperidade do Senhor na sua vida e na vida daqueles que dependem de você. Deus te abençoe.